Estamos na 9ª Semana Brasileira do Aparelho Digestivo em Florianópolis. Inúmeros temas têm sido abordados, de interesses múltiplos para todos nós. Um dos assuntos que tem sido ventilados ultimamente é sobre pólipo de vesícula, porque é um achado que se tornou muito frequente com o desenvolvimento e o fácil acesso a ultrassons, check-ups, etc. O que fazer com um doente com pólipo de vesícula? E existe preocupação, a gente tem que preocupar porque o seu cliente está com pólipo de vesícula? Há algum risco quanto a isto? Na verdade, o grande risco do pólipo que nos torna preocupados é com relação ao possível desenvolvimento para o câncer de vesícula, que é uma entidade que todos sabemos de péssimo prognóstico. Habitualmente, o pólipo de vesícula ele é assintomático. Em 95% das vezes, o pólipo é assintomático. Contudo, ocasionalmente, o pólipo pode ser sintomático. Porque, em geral, a pessoa acha que o cólica de vesícula, cálculo, às vezes o próprio refluxo, eles confundem e você acha que aquilo é o pólipo. Não, 90% o pólipo é assintomático. Ocasionalmente, muito pouco, 5% ou talvez menos, o pólipo pode dar algum sintoma, ou porque desgarra um fragmento e funciona como se fosse um cálculo obstruindo colédoco, às vezes até levando a pancreatite, pode ocorrer hemobilia, mas são situações pouco comuns. O mais comum é ou você recebe o cliente que lhe foi encaminhado porque achou-se ocasionalmente o pólipo, ou se é o cliente que você pede por avaliação e acha o pólipo. Então, o que fazer? Qual é a nossa preocupação? A nossa preocupação é estabelecer alguns pontos de referência que nos ajudem a diminuir a ansiedade do seu paciente, orientá-lo adequadamente. Até algum tempo não se valorizava muito isso, mas hoje é um assunto importante e uma das coisas que é muito importante é sabermos quais são os fatores de risco do pólipo da vesícula, do paciente que tem o pólipo com relação à malignidade. São uns 4 ou 5 fatores de risco. O primeiro deles é a faixa etária. Existem inúmeros trabalhos mostrando que o divisor de águas está na faixa dos 50 anos. Quando você estuda pólipos malignos, abaixo dos 50 anos são muito raros. Acima dos 50 anos chegam a atingir às vezes até 20%. Outro achado importante é com relação à associação com a litíase. O paciente que tem litíase biliar e pólipo deve ser tomado uma precaução muito grande, é um caso de indicação cirúrgica. Outro problema é o tamanho do pólipo. Até um tempo atrás, o pólipo tinha uns tamanhos estabelecidos e o conceito era pólipo acima de 10 milímetros ou 1 centímetro, indicação cirúrgica. Os trabalhos mais recentes, publicados em revistas internacionais, chamam a atenção para um outro posicionamento. Esse fator divisor aí de águas será 6 milímetros. E o posicionamento nosso será o seguinte: pólipo assintomático, o paciente não tem sintoma, e o pólipo tem menos do que 6 milímetros, apenas observação. Controle de ultrassom a cada 6 meses, até completar 1 ano e meio, e a partir daí, estando tudo bem, controle anual. Se o pólipo tiver mais do que 6 milímetros, mas não houver nenhum fator de risco, a idade não tem associado a cálculo, não tem outro fator de risco? Não. Então você vai observar esse paciente e, de preferência, se você contar no local onde você trabalha com ultrassom endoscópico, é interessantíssimo que você peça um estudo por ultrassom endoscópico que ele pode, com alguma segurança, te afirmar esse pólipo tem alguma tendência de ser maligno, é um pólipo que tem, ele é muito hipoatenuante, ele não é um pólipo idêntico ao outro pólipo do ponto de vista de refringência. Então, esse pólipo, se esse ecoendoscopia te falar, olha, o pólipo é meio duvidoso, cirurgia. Se não, ele entra no protocolo do pólipo que é menos do que 6 milímetros. Se você lida com um pólipo acima do que 10 milímetros, cirurgia. Pólipo associado a cálculo, cirurgia. E pólipo paciente acima de 50 anos, mesmo assintomático, a segurança maior é que você encaminhe para a cirurgia.